Dando sequência ao estudo a respeito da lei, nós percebemos que a lei é a expressão da relação entre o Criador e a criação. Nenhuma criatura pode se furtar a essa relação, pelo fato de que a criação não é autossuficiente. Nós, como criaturas, somos dependentes do Criador, dependemos dele para a nossa existência, nós dependemos dele para vir à existência, nós dependemos dele para continuarmos existindo. Nessa relação, o Senhor ele nos dá o direito de livre escolha. Nós podemos escolher entre o bem e o mal, entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Nossas escolhas, nossas decisões, elas constroem, elas constituem, elas formam a realidade de mundo em que vivemos. Tudo isso dentro da esfera da criação estabelecida pelo Senhor. Nossos antepassados, eles escolheram, decidiram e criaram assim a história do mundo antigo. Essa história do mundo antigo, ela repercute na nossa realidade atual e nós temos a responsabilidade de dar sequência à história humana e prepararmos a realidade de mundo para as futuras gerações. Nós podemos, em nossa trajetória atual, seguirmos a influência daqueles que andaram em amizade com Deus, ou podemos seguir a influência daqueles que andaram em inimizade com Deus. Nós podemos nos converter de uma relação amigável com Deus em uma relação de inimizade com Deus. Também podemos nos converter de uma relação de inimizade com Deus para uma relação de amizade com Deus. Isso depende das nossas decisões no tempo de hoje. Eu gostaria de estudar com os irmãos, analisar um texto que está escrito em Eclesiastes capítulo 7, versículo 16 ao 18, onde diz assim: não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Não sejas demasiadamente perverso, nem sejas louco, porque morrerias fora do teu tempo. Bom é que retenhas aquilo e também daquilo não retires a mão. Pois quem teme a Deus, de tudo isso sai ileso. Então o autor, o homem de Deus, ele busca nos orientar a respeito dos nossos exageros. Né? Existe o exagero benéfico, ou seja, a abundância, onde nós tomamos a precaução de nos abastecermos além da necessidade, né? Estamos nutridos, estamos abastecidos de suprimentos que nos satisfazem além das nossas necessidades. Mas existe também o exagero que produz resultados ruins. Esses exageros a gente deve evitar para que nós não tenhamos a nossa vida ceifada, nós não antecipemos o nosso fim. O autor ele fala a respeito de um excesso de justiça, de um excesso de sabedoria, de um excesso de perversidade e de uma condição louca de existência. O excesso de justiça e de sabedoria poderia nos destruir, nós mesmos causarmos a nossa destruição. Como Jesus nos ensinou que nós não deveríamos lançar as nossas pérolas aos porcos, porque os porcos eles as pisariam e ainda se voltariam contra nós. Ou seja, nós precisamos ter o entendimento correto de como aplicar princípios da vida. Nós, mesmo sendo bons, nós não podemos usar os fatores do bem de forma incoerente, porque mesmo sendo fatores benéficos, aplicados de forma incoerente, eles causam prejuízos ao invés de benefícios. Da mesma forma, o Senhor Jesus ele nos ensinou
que nós não deveríamos aplicar de forma errada a lei, dentro daquele princípio do olho por olho. Ele nos orienta a estarmos dispostos a oferecermos a outra face quando alguém nos dá um tapa. Deveríamos também estarmos dispostos a caminharmos 2 quilômetros a alguém que nos força a caminhar 1 quilômetro. Deveríamos estar dispostos a oferecer a nossa capa a alguém que nos exige a retirada de nossa túnica. Então, nessa perspectiva de análise que nós podemos compreender o que o texto em Eclesiastes deseja nos ensinar. Ele nos instrui a não exagerarmos em princípios, nem do bem nem do mal. Nós não devemos nos considerar exageradamente bons, porque nós não somos bons plenamente. Nós, por vezes, falhamos, e essas falhas elas precisam ser observadas e evitadas. Nós precisamos evitar que os nossos erros eles se acumulem, se avolumem, causando assim uma demasiada perversidade. Essa demasiada perversidade ela afeta não apenas os maus, mas os bons, quando eles começam a declinar nesse caminho, eles também antecipam a sua destruição, antecipam o seu fim. Então, esses pontos de análise foram abordados hoje, e nós nos encontraremos uma outra oportunidade para darmos sequência ao nosso estudo, ok? Um abraço, obrigado.